Olá, muito bom dia a você, conectado conosco aqui no Notícias Agrícolas. Está começando o nosso boletim do mercado do boi. Posso dizer que com boas notícias. A gente tem aí uma movimentação mais positiva para a arroba do boi, principalmente São Paulo e Mato Grosso do Sul lideram esse movimento de alta na arroba e até agora tem sido um movimento interessante e rápido. A gente vai entender um pouquinho mais sobre o que está acontecendo nessa conversa com o Fernando Henrique Iglesias, lá da Safras e Mercado. Está aqui já o Fernando com a gente, seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez e dessa vez trazendo boas notícias, Fernando, é isso? Bom dia a todos. É um prazer estar aqui no Notícias Agrícolas em mais uma oportunidade. E sim, finalmente trazendo boas notícias ao pecuarista que está aqui nos acompanhando. Finalmente os preços da arroba do boi gordo passaram a reagir. Já tivemos movimentações muito interessantes em São Paulo, no Mato Grosso do Sul. Também vimos alta dos preços no Tocantins, Rondônia. Então já temos um contexto um pouco diferente para essa semana pós-feriado. Na semana passada, o mercado futuro já tinha muitas sinalizações de alta dos preços, ali, um movimento bastante de recuperação bastante agressivo até dentro da B3, né? E agora o físico também convivendo com alta das cotações. Então isso é uma boa notícia depois daquele agosto extremamente difícil, em que nós vimos preços aí a 190 em São Paulo, enfim, patamares muito baixos realmente. Agora, é uma recuperação interessante, né, Fernando? Você mesmo acabou de relatar aí de preços de 190 por arroba e os negócios estão saindo em que patamar? Negócios efetivos acontecendo em que patamar de preços agora? Olha, já tivemos relatos de negócios até R$ 215 por arroba em São Paulo. Já tiveram negociações nesse ponto, tá? E há rumores, ainda já tem rumores ali dentro do mercado, de que ocorreram, sim, alguns negócios a 220 por arroba. Então, esses rumores estão circulando de que teria acontecido negociações já nesse nível de preço. Tá? Então, tivemos uma recuperação interessantíssima de uma semana para outra e tem que dar um pouquinho do contexto do porquê que isso aconteceu. Tá? Primeiro, semana passada foi uma semana pouquíssimo fluida em termos de negócios. Não tivemos um grande volume de negociações. A mesma coisa na última semana de agosto. Foi um ritmo muito lento das negociações e isso acabou fazendo com que as escalas de abate, que até então eram confortáveis, elas apertassem. Agora, com escalas mais curtas, o frigorífico vai a mercado, vai às compras ali e vai subindo os preços da arroba do boi. Qual o tamanho da escala hoje? Bom, estamos falando aí para Mato Grosso do Sul entre 4 a 5 dias úteis, uma escala bem menos confortável do que a gente já viu. Em São Paulo, em torno aí de 5 dias úteis, dependendo da indústria. Bom, isso vai requerer, então, uma certa estratégia da indústria, né, Fernando? Para ela recompor essas escalas. Você diria que essa semana é importante para a gente entender como é que vai ser esse movimento, se tem oferta, se não tem, enfim, como é que vai ser essa manutenção, digamos, desse patamar de preços? Ou se pode subir mais? Essa semana é decisiva nesse sentido. Por quê? Se o frigorífico começar a subir preço e os negócios voltarem a acontecer, a fluidez voltar ali, o frigorífico conseguir avançar essa programação, avançar essa escala, o mercado vai aquietar, se acomodar. Nós não vamos ver ali um movimento tão contundente de alta, uma recuperação tão expressiva assim, a partir do momento que as escalas alongarem. Tá? Mas se mesmo assim o ritmo de negócios for um pouco mais comedido, um pouco mais lento, ontem, por exemplo, foi um dia pouco fluido em termos de negociações. Não vimos um volume tão grande assim de negócios acontecendo no mercado paulista, mas se porventura ocorrerem negócios em boa proporção, realmente a escala andar, vai acomodar. Caso contrário, caso os negócios sigam um pouco fluidos, vai ter aí vai ter espaço para manter o frigorífico ainda pagando um pouco mais pela roupa. Muito bem. Agora, tem uma outra preocupação, ou tinha, né, que era aquela questão dos estoques de carne nos frigoríficos. Será que a gente escoou o que tinha que escoar dessa carne? Será que agora a demanda vai acontecer normalmente, Fernando? Bom, tivemos uma leve recuperação agora nessa primeira quinzena de setembro. Então, os preços subiram um pouquinho.
Estamos trabalhando agora com boi casado em São Paulo entre 14 até 14,30. Tá? É uma recuperação dos preços da carne. Não foi um movimento tão contundente assim, mas já é um indicativo ali de melhora dos preços no atacado. O que ainda chama atenção, ainda a gente precisa monitorar com muita cautela, é os preços da exportação. E aí a gente entra de novo naquelas questões que envolvem economia chinesa, aquelas questões macroeconômicas. Os preços médios da carne bovina no mercado internacional nesse ano estão muito menores se comparado ao ano passado. Tá? Então, esse é um ponto de atenção muito importante também para a gente monitorar. Agora, o problema, até então, onde a gente estava acompanhando, seria preço, porque em volume parece que está mantendo um bom volume de compras, né? A China, principalmente. Não, o volume não é um problema. Desde que acabou aquele embargo lá do primeiro trimestre, o volume de exportação, o Brasil está exportando bons volumes de carne. O problema é realmente preço. Preço mais baixo está resultando numa receita menor. Se o frigorífico está tendo mais dificuldade na formação de receitas na exportação, ele precisa melhorar o custo. E isso foi nesse sentido que aconteceu toda aquela redução dos preços da arroba do boi gordo. Então, de uma maneira bastante lógica, né? Qualquer indústria faz isso, não só a indústria frigorífica. Quando você tem todas elas procuram redução de custos. E para a indústria frigorífica, o principal custo é a arroba do boi gordo, então ela vai reduzir ali, vai buscar essa redução. Muito bom. Ô Fernando, voltando para a questão da arroba, né? Esses 215, talvez até a confirmação aí de 220, R$ 220 por arroba aí, isso já começa a ficar atrativo para o pecuarista, Fernando? O que eu escuto dos pecuaristas que eu converso no dia a dia de mercado aí, é que 220 já tem uma maior vontade de negociação. O interesse já aumenta. A 220 ele já vê como mais interessante as negociações. Então, realmente ver se as indústrias vão chegar nesse patamar de preço, se vai confirmar as negociações nesse patamar, se vamos chegar a 220 tão rapidamente. Tá? Então, esse é um ponto muito importante. Tá? 220 parece um número que vai agradar o pecuarista ali, pelo menos por enquanto. Vamos ver se vai chegar nesse patamar realmente. E se chegar, e como você disse, se aparecer oferta, daí o mercado, enfim, retoma aquela tendência mais retraída aí nos preços. Agora, se não aparecer, hein, Fernando, daí a gente pode ver nova escalada de preço aí? Exatamente isso. O grande ponto também que nós precisamos passar aqui para o pecuarista é que, querendo ou não, a gente sai de um mercado de 190 que já voltou a flertar agora com 220. Então, num curto espaço de tempo, a arroba do boi gordo está subindo R$ 30. Tá? Então, houve um movimento de recuperação bastante interessante e num prazo bastante curto. Coisa de 20 dias aí, né, Fernando, para essa reação? Exatamente. Exatamente. Então, a dinâmica do mercado, ela vai mudando muito rapidamente. Então, essas oportunidades vão aparecendo e aí fica aí a lição de casa de ter sempre na ponta do lápis os custos para entender se vale a pena as negociações nesse patamar de preços, o que é interessante e o que não é. Então, é fundamental ter esse custo na ponta do lápis, até para conseguir ter um entendimento de quais negócios são mais interessantes para esse pecuarista. Muito bem. Nosso chat está aberto para perguntas, Fernando. Tem aqui o Rubem Pinho desejando bom dia aqui para a gente. Obrigado, bom dia para você também, Rubem. Tem o Aurélio Rosa também dando bom dia. Zé Carlos Ferreira dando boa tarde. Já passou do meio-dia, então serve também o boa tarde. E o Aurélio faz a seguinte pergunta para você, Fernando. O frigorífico tem mais margem para comprar mais caro a arroba? Olha, aí é outra questão. Os preços da carne recuperaram, ele está com uma margem até que interessante. Quando nós colocamos ali os subprodutos, etc., mais os preços da carne, está dando aí 230 mais ou menos. Tá? Para mercado interno. Tá? Lembrando que exportação, apesar da queda do preço médio das exportações, da menor receita, etc.,
exportar ainda dá mais preço do que mercado interno, né? Dá um resultado superior ao mercado doméstico. Então, como é que é a conta? 230 é o que eles conseguem com um boi gordo com os subprodutos, com a venda dos subprodutos. Isso. Considerando aí os cortes do dianteiro, da ponta de agulha, do traseiro, mais aí couro, farinhas, sebo, tá dando na média de R$230 ali para a indústria. Tá? Então, para mercado interno, 230. Para exportação, a conta é diferente. Para exportação, vai dar um valor superior a isso, vai dar aí em torno de 250, mais ou menos, porque realmente ainda está chegando a valores melhores ali. Exportar ainda é um negócio melhor. É interessante essas contas aí, que a gente consegue ver que tem fôlego ali. Se o frigorífico quiser bancar um pouquinho mais de preço ali, dá para bancar, né, Fernando? Sentindo, se a escala realmente apertar e houver necessidade, vai conseguir, vai ter essa movimentação. E agora, muita expectativa também em torno do último trimestre, né? Esse ponto é muito interessante a gente pontuar aqui. O último trimestre está realmente reunindo mais otimismo. Como a gente já conversou na última vez, né? Em função do ápice da demanda aqui no mercado interno, em função ali do bom volume de exportação previsto para esse período, um real talvez um pouquinho mais desvalorizado do que ele está hoje, mais próximo ali da linha do 5 para 1. Tudo isso é um indicativo interessante que pode motivar altas ali do preço do boi gordo. Então, aliás, muito daquele movimento do outubro, novembro e dezembro tá estreitado nisso, nessa situação. Aliás, vou pedir para o Matheus colocar aqui na tela para gente os preços praticados na B3 nesse momento, só para a gente entender o que está acontecendo por lá, só para a gente ver direitinho como que estão os negócios. E a gente já tem na tela aqui, Fernando, a nossa tela tem um delayzinho, uma diferença de preços do tempo real, mas enfim, dá para a gente entender o que está acontecendo. A gente já tem aqui um outubro a 225,60, um novembro a 227,75 e um dezembro a R$230. Já são preços que sugerem ou que trazem para o produtor a possibilidade de montar estratégias de proteção, Fernando? Já tivemos notícias essa semana de utilização de travas ali para garantia de preço. Tá? Os indicadores são interessantes. Então, e de novo aquela questão. Para saber se esses 230 que está ali na tela da B3 é interessante ou não, depende do custo. Então, o pecuarista também tem que ter um controle muito amplo sobre o seu custo da arroba que está sendo produzida. Porque além do custo, se ele utilizar opções, por exemplo, ele tem o prêmio ali para acrescentar também, né? Exatamente. Lógico, ele tem todas as estruturas que você pode usar ali para baratear, enfim. Tem outras alternativas ali, como NDFs, que algumas instituições financeiras têm oferecido. Então, opções ali, alternativas para o pecuarista, para usar ferramentas financeiras e não financeiras para se proteger da volatilidade de preço, estão presentes. Agora, isso é fundamental que seja utilizado. O Brasil precisa realmente melhorar nas questões que envolvem hedge. A pecuária ainda faz isso de uma maneira incipiente, precisa avançar nesse sentido e garantir o resultado. Isso é fundamental. Isso Fernando, é imprescindível hoje. Esses indicadores já estão mostrando ali uma maior propensão do pecuarista ali a usar essas ferramentas, a tentar travar preço. Então, isso é muito interessante. Isso é muito importante, aliás. Eu sei que isso vai depender de produtor para produtor, mas de uma forma geral, o que é uma boa margem? O que ele precisa pensar aí de ter como margem nesse negócio, principalmente quando ele vai optar ou não por fazer a proteção? Bom, o primeiro aspecto é ver se a conta está fechando, se as margens vão ficar positivas quando ele está fazendo a operação. Entender, o mais importante de tudo é entender que toda operação tem algum risco atrelado. Todas as operações, elas têm riscos ali envolvidos quando você faz ela. Você tem que estar ciente que uma operação que você faz dentro da B3, principalmente no mercado futuro, por exemplo,
você vai receber ou você vai pagar ajuste diário. Você vai ter que desembolsar a margem de garantia, tem uma série de questões e exige muita disciplina. Você fazer uma operação exige a disciplina de você ver ali, muitas vezes, a operação indo contra aquilo que você está esperando e mesmo assim ter o sangue frio de manter ela, pensando ali no objetivo final. Então, isso é fundamental, ter essa disciplina de entender que o que você programou ali, o que você está planejando, é o melhor para o seu negócio. É pensar da maneira mais racional possível para conseguir o melhor resultado possível, para conseguir uma boa lucratividade. Legal. Bom, tem mais pergunta aqui, Fernando. O Ailton Silva, na verdade é uma constatação do Ailton. Bom dia, de 250 para 190, a queda foi muito grande. Isso aconteceu em poucos dias. O mercado ainda tem muito a recuperar. Será que a gente tem fôlego para voltar para os 250, Fernando? Aí vamos entrar em outras questões, né? Aí tem outros parâmetros para nós analisarmos. E lembrando o seguinte, tá? A queda não foi só de 250 para 190. Nós temos que lembrar que o mercado esse ano, quando nós olharmos 2023 integralmente, nós tivemos preços da arroba ali até 300 em dado momento desse ano. Nós tivemos negociações ali a 290, 300 em São Paulo. É verdade. Tá? Agora que no primeiro trimestre havia isso dentro do mercado. Depois que o mercado simplesmente desandou ali a partir do segundo trimestre, teve um breve momento de recuperação ali naquele início de entre safra, e agosto foi esse banho de sangue que nós vimos, né? Julho e agosto foram extremamente difíceis. Agora, para recuperar 250, tem alguns pontos ali que precisam acontecer. Precisaria de variáveis novas para justificar uma arroba voltando a esse patamar. Tá? Não estou dizendo que é impossível, estou dizendo que precisa realmente de algumas mudanças de conjuntura para que isso aconteça. Tá? Por exemplo, um aumento nos preços pagos pela carne bovina no mercado internacional, um problema sanitário na China que aumente a demanda chinesa por proteína de origem animal, uma desvalorização cambial muito agressiva, um real desvalorizando muito, voltando ali, vamos extrapolar aí 5,40, 5,50. Então tem uma série de fatores. Agora, ter o pé no chão realmente, entender que o movimento, a recuperação está em curso, está acontecendo, mas que ainda tem algumas variáveis que precisam acontecer para justificar uma arroba ainda mais valorizada, com uma alta mais agressiva do que essa. Perfeito. Rubem Pinho, ele coloca o seguinte, o problema é que os custos de produção do criador e da engorda ainda estão altos. Será que a solução para uma melhora da arroba passaria aí por todos os pecuaristas enxugando suas produções? Bom, esse é um movimento clássico de ciclo pecuário, né? Nós já estamos, com esse ano de 2023, a gente já vê um descarte muito agressivo de matrizes Brasil afora. Isso trará consequências. Lógico, a primeira consequência disso é toda essa queda da arroba que nós vemos agora em 2023. Esse descarte de fêmeas, esse grande volume de fêmeas que está sendo abatida agora ao longo de 2023, ela acelera esse movimento de queda que nós vimos. Agora, em dado momento, a partir ali, segundo semestre de 2024, o ritmo de nascimentos ele não vai conseguir acompanhar essa demanda por animais de reposição, os preços do mercado de reposição vão começar a apresentar alta, e aí todo o mercado pecuário entra naquele momento de maior propensão a reajustes. Tá? Mas lógico, tudo que acontece, todas as decisões que o pecuarista toma em relação a investimento, nós já até na nossa última entrevista nós provocamos ali o pecuarista para mencionar quais investimentos ele havia cortado, quais eram as reduções ali, o que ele estava fazendo. Eles trazem consequência de médio e longo prazo, logicamente. Qualquer decisão que o pecuarista tomar hoje, seja de expansão, seja de redução, vai trazer efeitos de médio e longo prazo, logicamente. Muito bem. Bom, Fernando, eu acho que é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Não, por enquanto nenhuma pergunta. A gente agradece muito a participação de todos vocês.
que estão aqui pelo chat do YouTube. Não se esqueçam de fazer a sua inscrição no canal do Notícias Agrícolas Oficial no YouTube. É muito importante para a gente ganhar relevância aí nesse meio e poder distribuir melhor as nossas informações. E aquele joinha, o like também é muito importante ali para contabilizar, enfim, acesso e visualizações aí para as nossas informações, principalmente se você acha que são informações válidas, importantes e que outras pessoas precisam ficar sabendo. O Aurélio já deu um joinha aqui, obrigado, viu, Aurélio, pela participação, pela disponibilidade aí de estar ajudando a gente aqui. E ao meu amigo Fernando Henrique Iglesias, nosso agradecimento mais uma vez por estar aqui com a gente, dessa vez trazendo boa notícia, hein, Fernando? Finalmente podendo dar uma boa notícia para o pecuarista brasileiro. E lembrando, eu aqui na parte de pecuária, os demais analistas aqui de safras e mercado, nós temos um time para as principais commodities aqui do Brasil. Estamos à disposição do produtor brasileiro para ajudar nessa tomada de decisão. Então, qualquer problema que vocês tiverem, qualquer questionamento, só entrem em contato conosco, que vamos ajudá-los aí da melhor maneira possível. Estamos à disposição e desejo a todos um grande abraço e até uma próxima oportunidade. A equipe da Safras e Mercado é uma equipe nota 10 aí. Obrigado, viu, Fernando? Um abraço para você, até a próxima. Até mais. Tá aí, Fernando Henrique Iglesias, Safras e Mercado, trazendo as informações de que o mercado físico começa a se recuperar. Primeiro foi o mercado futuro, lembra? Que as cotações começaram a subir de maneira bastante constantes e fortes, e agora esse movimento de alta acabou chegando no mercado físico também. O gatilho para essa retomada das altas foi o encurtamento das escalas de abate. As escalas caíram aí para coisa de 5, 3 dias aí, dependendo da região. E isso obrigou os frigoríficos a retomarem o movimento de compras. Na semana passada foi difícil por causa do feriado, essa semana tiveram que pagar mais um pouquinho para conseguir comprar. Começaram os negócios na casa dos 215, isso falando como referência ao estado de São Paulo, mas ainda assim os negócios estão truncados. E o Fernando disse que já começaram a surgir rumores aí de R$220 por arroba de negócios sendo feitos no estado de São Paulo. Vamos esperar para ver. Segundo o Fernando, é uma semana decisiva. Se aparecer a oferta, daí esse movimento de alta ele estaciona, se acomoda, enfim. Mas se não aparecer a oferta, se de fato estivermos diante de uma oferta mais enxuta de animais, daí sim a gente pode ver o mercado subindo mais um pouquinho. Então, fica a dica para você e deixa eu passar aí para você como é que estão os negócios lá no mercado futuro. Vamos ver lá na B3. De olho na tela, então, a gente tem o setembro a 216,85, uma ligeira alta de 0,02%, o outubro com alta de 0,36% a 225,80%, um novembro a 227,75, queda de 0,61%, em dezembro a 230,25, queda de 0,56%. Indicador CPEA fechou o dia de ontem com queda até forte de 3,82% a R$ 196,35, perdendo aquele patamar dos R$200 que ele vinha trabalhando. Muito bem, esses são os números do mercado do boi. A gente fica por aqui. Agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Continue com a gente. Na sequência, Tem Tempo e Dinheiro com João Batista Olive. Participe das nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.